Este bloco com um alerta sobre o problema da pressão alta em crianças. Você de casa tem alguma dúvida em relação a esse assunto? Então pode começar a ligar para a nossa produção. Nós já temos recados, inclusive, pelo telefone que é o 3622-3254. E para responder a essas dúvidas, nós recebemos aqui no Jornal da EPTV o pediatra e nutrólogo Carlos Nogueira. Boa tarde, doutor. Obrigada por aceitar o nosso convite. Boa tarde. Bom, doutor, o que chama a nossa atenção hoje é uma pesquisa feita pela Secretaria da Saúde do Estado que mostra um aumento no número de crianças e adolescentes com hipertensão, uma doença que antes a gente sabe era exclusividade dos adultos. Então, vamos tentar entender esse problema. Para começar, uma criança obesa, necessariamente, ela vai ter uma pressão mais alta? Sim, toda criança obesa tem a pressão um pouquinho mais alta porque essa pressão precisa se elevar para conseguir irrigar de sangue todos os tecidos e na obesidade os tecidos ficam mais comprimidos. Mas nem sempre chega ao patamar de se considerar um problema, uma doença. Tá? Então a diferença básica é essa, né? Quando a pressão sobe a ponto de virar uma doença ou quando ela só sobe um pouquinho por conta da própria obesidade. E hoje existem exames laboratoriais que podem identificar isso. Basicamente é a medida da pressão arterial. Com frequência. Com frequência. Existem limites em que a gente considera uma pressão um pouquinho mais alta, mas tolerável, e limites que não podem ser excedidos. A partir daquele ponto já é considerado uma hipertensão arterial. Certo. Doutor, eu já quero começar aqui passando para o pessoal de casa e para o senhor. É uma pergunta da Thalita Aparecida Oliveira. Ela é de Ribeirão Preto. Ela é hipertensa, tem uma filha de 5 anos que transpira muito nas mãos e no pescoço. Ela quer saber se isso pode ter a ver com a pressão alta e eu já complemento. Filhos de pais hipertensos também têm mais chance de ter hipertensão? Sim, os filhos têm uma chance um pouco maior porque a hipertensão arterial ela tem uma carga genética. Existem crianças muito obesas com pressão normal, por exemplo, então existe uma carga genética. Agora, no caso aí da Thalita, eu acho que vale a pena uma investigação. Se a mãe tem pressão arterial elevada, vale a pena avaliar essa criança, levar um pediatra. E esse suor pode ser uma causa? Não é um sintoma comum, não é um sintoma comum da hipertensão na infância, não. Agora, a partir desses dados, doutor, da própria Secretaria da Saúde, que alertam aí sobre a hipertensão nas crianças, os médicos estão mais preocupados ou estão em alerta também para identificar logo nas crianças esse problema? Eu já ouvi dizer, inclusive, que tem a aferição, né, da pressão arterial no próprio berçário. Isso existe mesmo? Existe, lógico. Porque a gente acha que a hipertensão arterial, na infância, ela sempre existiu. Agora, o que tem acontecido é mais diagnóstico hoje em dia. E como você falou, a gente tem condições de medir a pressão arterial desde o berçário. Então, não há justificativa para que uma criança não tenha a sua pressão medida, mesmo que ela seja muito novinha, de 1 ou 2 anos, ela deve ter essa pressão medida. Agora, que a prevalência da hipertensão aumentou com o aumento da obesidade, isso sem dúvida. Doutor, então aí a gente já entra numa questão levantada pela dona Maria Tereza Silva, ela é de Franca. Ela tem vários netos, segundo ela, que estão no período escolar e que comem muita bobagem, salgadinho, refrigerante, fast food, não se exercitam com frequência, ficam na frente do videogame, do computador. Isso também vai agravar o quadro de hipertensão? Ou vai fazer surgir? Sim, vai agravar o sedentarismo, o excesso de peso, o estresse. Mesmo, né? que eles sejam magros? Mesmo que eles sejam magros, eles podem ter, porque a hipertensão arterial não é exclusiva do obeso. Ela é mais frequente, mas não é exclusiva. Vamos deixar isso bem claro. É isso. Agora, é importante, assim, o estresse, o sedentarismo são fatores importantes. Agora, eu queria chamar a atenção de uma coisa para a dona Maria e para todas as pessoas que estão assistindo, que uma pesquisa recente feita no Brasil mostrou que em torno de 70% do sal que a gente consome é o sal de casa, do preparo dos alimentos. E não, a gente tem muito medo, lógico, dos refrigerantes, dos produtos industrializados, mas o sal de casa corresponde a 70% do consumo. Então a preocupação que a gente tem que ter mesmo, se a gente quiser atacar a questão do sal, é cozinhar com menos sal, evitar deixar o saleiro na mesa, ir acostumando devagarzinho com o paladar da retirada do sal, que demora para a gente acostumar, mas ir fazendo isso devagar, porque é aí o nosso maior foco de atenção. Outra pergunta que chegou pelo 3622-3254 é do Ricardo Almeida, de Barrinha. Ele quer saber se existe tratamento para a hipertensão da criança e se só perder peso já ajuda a combater a pressão alta nas crianças. Olha, Ricardo, existe tratamento sim, e o tratamento vai depender da causa. Se a hipertensão for por conta da obesidade, o tratamento é o emagrecimento. Se ela for uma hipertensão muito grave, ela pode precisar de medicamento.
tanto na hipertensão ligada à obesidade como na hipertensão que não é ligada à obesidade, dependendo do patamar, pode ser necessário o medicamento. Agora, doutor, esses medicamentos, se não me engano, são os mesmos usados para os adultos, que têm efeitos colaterais, então o melhor aqui é a gente deixar claro que é importante prevenir e, enfim, e fazer tudo o que for possível para a criança não ter essa pressão mais alta. Lógico, não tenha dúvida. Agora, a gente sempre tem que lembrar, se a pressão estiver muito alta e não tiver controle, é melhor procurar um médico e ser medicado, ainda que tenha efeitos colaterais, do que ficar com uma pressão elevada que pode ter riscos também grandes. Doutor, obrigada pela sua participação. Eu quero agradecer também todo mundo de casa que ligou para a nossa produção. A gente vai tentar, aos poucos, responder as perguntas para vocês.